Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou rapidamente deixar uma sugestão de leitura, que é o livro Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. Bom, a gente pode dizer que Os Simpsons nasce no ano de 1985, quando o diretor e produtor James Brooks convida o cartunista Matt Groening a criar uma série de televisão. A princípio, era para ser uma série de pequenos curtas, com cerca de 1 ou 2 minutos, que seriam exibidos após os intervalos de um certo programa de televisão. Até que no ano de 1989, foi criado um especial de duração maior e finalmente um mês depois apareceu o primeiro episódio de fato como uma série mesmo. Esse episódio é chamado Bart o Gênio. Vale destacar que os Simpsons já foram alvo de várias análises e paralelos, por exemplo, com a filosofia, a psicologia e até mesmo a religião. Agora o que a gente pode destacar também é a forte presença da matemática na série, que aparece de forma sutil ou muitas vezes até explícita mesmo. Isso pode ser em parte explicado quando observamos a formação dos escritores da série, por exemplo. Então a gente tem o Stuart Burns, o Al Jean e o Kim Keller, que são matemáticos. Enquanto que o Jeff Westbrook e o David Cohen, inclusive o David Cohen irá participar da criação de uma outra série chamada Futurama, eles são físicos. Então é de se esperar que a série tenha uma grande quantidade de referências matemáticas. Um exemplo dessas referências, que ficou bastante conhecido, é uma certa equação que aparece em um episódio da série que aparentemente contraria o chamado último teorema de Fermat. Então, só relembrando, o que diz o último teorema de Fermat? Diz que a equação x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n não possui soluções inteiras se o expoente n for um número maior do que 2. Esse resultado foi finalmente demonstrado por Andrew Wiles no ano de 1995, sendo que ele tinha ficado cerca, eu acho, de 300 anos sem solução. Então, no segundo episódio da 10ª temporada, o Homer fica deprimido por não ter criado nada de significativo em sua vida, né? Então ele decide fazer uma invenção, influenciado ali principalmente pelo Thomas Edison. Em um certo momento do episódio, aparece ali o Homer escrevendo uma série de equações em uma lousa. Então você pode depois dar uma olhada na imagem que ilustra a postagem desse podcast, que é justamente essa cena. Então uma fórmula que aparece na lousa é 3.987 elevado a 12 mais 4.365 elevado a 12 igual 4.472 elevado a 12. Essa fórmula aparece bem rapidamente na cena. Agora, a brincadeira dessa equação é que se a gente fizer a conta numa calculadora que não consegue exibir muitos números, a equação parece estar correta mesmo. Eu fiz essa conta no Google, por exemplo, e o resultado de fato bate. Só que a gente é levado a acreditar que de fato vale a igualdade, porque a diferença entre os dois lados da equação só vai aparecer a uma quantidade bem grande de dígitos daqueles números. Bom, esse é apenas um exemplo de referência matemática. Agora, observando todas essas referências, o físico inglês Simon Singh, que inclusive é o autor do
daquele livro, O Último Teorema de Fermat, que é bastante conhecido também, ele escreveu um livro que não somente coleta, mas também explica várias dessas referências matemáticas. E o livro se chama justamente Os Segredos Matemáticos dos Simpsons. O livro possui 17 capítulos e cada capítulo fala de um episódio e conta as referências matemáticas que aparecem nesse determinado episódio. Inclusive alguns episódios bem antigos, né? Então eu acho que quem é fã dos Simpsons e gosta um pouco de matemática vai se divertir lendo esse livro e depois assistindo, né, ou revendo aqueles episódios e encontrando todas essas citações e referências matemáticas ali colocadas. O último capítulo do livro é dedicado a uma outra série, que é o Futurama. Então, com relação ao Futurama, uma referência que eu posso citar aqui, bastante legal, são as aparições do número 1729. Então ele vai aparecer como número de naves espaciais e até o próprio número de unidade do Bender, né, que é o robô principal, um dos personagens principais da série. Esse número, 1729, tem uma propriedade peculiar, né, e uma história bem curiosa envolvendo dois conhecidos matemáticos da área de teoria de números. Bom, é possível que você já conheça essa história, mas se você não conhece, eu vou deixar então a minha indicação de leitura, que é o livro Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, o autor Simon Sin, da editora Record. Lá no site eu vou deixar um link para o livro em inglês, se você quiser dar uma olhada, e também para 3 vídeos do próprio Simon Sin, nos quais ele comenta e explica um pouco algumas dessas curiosidades matemáticas que aparecem tanto no Simpsons quanto no Futurama. O endereço do site é numeroimaginário.com.br. Então é isso. Muito obrigado por você ouvir o podcast. Boas férias e até o próximo episódio.